Eu quero saber se o acidente que você teve foi só um acidente ou você acha que inconscientemente você se colocou naquela situação? Uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Até que ponto que a gente contribui para que as Até coisas... que ponto. Exatamente. Mas você sabe que, assim, uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, que a gente vive sempre em estado de punição e a gente não percebe. Porque às vezes a gente acha assim, eu não estou pensando nisso, mas então isso não tem nada a ver. Não é. Às vezes a gente está pensando numa coisa positiva, é aquela coisa, né? Nossa, eu quero fazer tudo certo, eu acabo fazendo tudo errado. Isso. Né? Mas eu vivi uma época, por exemplo, que eu trabalhava bastante. Eu fui missionário da Igreja Católica há muito tempo, durante 15 anos da minha vida. E naquela época eu fui para Ilhéus. Falei, cara, olha, perfeito, que delícia, né? Ilhéus. Perfeito. Então, assim, eu vou trabalhar, então eu vou dar algumas palestras, eu vou em algumas rádios, fazer alguns programas de televisão, e depois eu tiro uns 10 dias de férias. Olha que delícia. E aí eu fui para uma rádio, e eu dei uma entrevista, e a hora que acabou a entrevista, sem mentira nenhuma, eu cheguei e falei assim, enfim, férias. Opa! Vou curtir. E eu acabei de falar isso saindo da rádio. Eu dei 3 passos, um carro me pegou. Pois é, olha só! Eu fui atropelado. Olha que história, No sentido... gente. Fui atropelado e o cara me jogou 3 metros pra frente. E aí chegou, veio uma ambulância, me levou pro hospital, eu não conseguia mexer o pé, pensei que tinha quebrado, graças a Deus não quebrou, mas saiu uma lasquinha do osso aqui que tinha colocado, e as minhas férias foi totalmente deitado. Férias, né? Na Por esse Bahia, lado, na Bahia, Aquele sol, naquele aquela sol, praia. esse lado. né? Mas isso é muito interessante, que às vezes nós estamos tão acostumados a trabalhar, a não se permitir a curtir, que às vezes o nosso inconsciente ele pode fazer isso mesmo, ele pode nos sabotar ao ponto, por exemplo, de eu não perceber, imagina, né? Eu acho que foi um atropelamento meio bobo, sabe? Sabe aquele acidente bobo? De eu não prestar atenção e eu atravessar a rua sem olhar. Nossa. Né? Então, às vezes, a gente acaba nos punindo muitas vezes, né? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para nada. Às vezes a gente tem tempo para muita coisa, é que a gente vai se lotando de coisa para fazer. Verdade. E a gente vai deixando, vai sabotando aí. Eu acho que eu me sabotei, viu? Quando você contou essa história, eu falei, será que ele não se sabotou? Que é um grande aspecto, essa, né, questão da sabotagem. Sim, a gente se sabota muito. A gente, às vezes, é aquilo que eu digo, todo mundo tem uma percepção assim, eu quero mudar de vida, eu quero fazer as coisas diferentes. Mas não consigo. Não consigo. Saboto. Eu repito os padrões. É verdade, a gente repete os padrões. Repete os padrões. Esses padrões começam desde quando? Desde a época que nós somos criados, desde o útero, na adolescência. Como é que são formados esses padrões? Eu fiz uma hipnose recentemente de uma moça que ela tinha muitas crises de ansiedade quando ela exercia a profissão dela. Eu não vou contar ainda para vocês. Quero ver se vocês adivinham qual é a profissão dela. Olha só. E aí eu fui fazer a hipnose com ela já estava em estado hipnótico, aí eu falei para ela assim, olha, nesse momento eu quero, toda vez que você sente essa ansiedade exercendo o seu trabalho, eu quero que ela venha agora, chegando em 3, 2, 1. Chegou, ela, tô sentindo, falei, agora, quero que você imagine como se fosse um volume, né, de automóvel, do volume do carro, e quando eu for contando, essa emoção, ela vai subindo. Até chegar no nível máximo. Eu fui contando 1, 2, 3, eu cheguei no 10, ela estava realmente, já estava chorando, ela já estava assim, com o coração batendo forte. Você está sentindo? Tô agora, eu vou contar de 1 a 3 e nós vamos chegar na cena. Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Então chegando nessa cena em 3, 2, 1, chegando agora. A hora que eu falei agora, o que acontece? O subconsciente, ele traz aquela memória daquilo que foi vivido. Aí eu falei, dia ou noite? Ela, dia. Sozinho ou acompanhada? Ela acompanhada. Dentro ou fora? Dentro. Quanto tempo você tem? 8 meses. Olha. 8 meses. Até no meu Instagram, quem quiser, é só ir lá no GTV, você vai assistir, que eu fiz uma live ela explicando sobre isso. Falei, o que está acontecendo? Falou, minha mãe está limpando a casa, ela está muito magoada porque o meu pai acabou de sair com a amante. E ela sabe, que é uma vizinha. E ela tá falando assim, poxa vida, o seu pai é terrível, o seu pai só me abandona, você tá aqui pequena. Você imagina uma criança de 8 meses recebendo essa informação. Então ela começou a ficar ansiosa e ela se sentia impotente, ela não sabia o que fazer. O que ela ia fazer? 8 meses, imagina, uma criança de 8 meses. E ela chorava também, ela se sentia assim, injustiçada.
Porque ela está passando por uma situação que ela não tem culpa. E ela sente a culpa, né? E ela O sente. sentimento da Exatamente. culpa, né? Ela sente a culpa, ela sente injustiçada e ela sentia mãe injustiçada. Né? Qual que é a profissão dela, vocês acham, que ela escolheu? Por quê? Os nossos padrões de vidas podem influenciar até nas escolhas da nossa profissão. Será que ela seria juíza? Ela é advogada. Olha só. Toda vez que ela exerce, né, o direito, né, que de se fazer justiça, ela tinha essas crises de ansiedade. Então a gente faz a ressignificação daquela cena e acabou. Então isso vem da nossa história que existem algumas pesquisas que mostram que após a fecundação, alguns dias, ainda não tem nada formado, vocês como médica sabem, que nós já somos capazes de armazenar traumas e lembranças. Olha, muito E interessante. tem a questão da memória dos óvulos, não tem? Do ovário da mãe, que é uma outra questão, é verdade. né? Existem pesquisas que dizem isso mesmo. Então, por exemplo, o que é muito legal na hipnose, que quando acaba, você fala, não, eu não passei por isso, porque não é possível. Será que foi da minha cabeça? Ou mais você fala assim, vai e pergunta para aquela pessoa que você estava. E quando elas perguntam, fala, mas quem te contou? Como é que você sabe disso? Olha, que É interessante. muito legal, né? Sim. Eu sou apaixonada. E não é nem a mãe, é a avó, né? Porque aquela questão do bebezinho, a mulher, quando forma, quando ela nasce, ela já nasce com os ovários dela. O homem Sim. não. O homem, ele vai Tá sempre renovando. produzindo novos A mulher, sistemas. ela já nasce com os óvulos. Então, teoricamente, a sua avó, quando concebeu, né? Quando a sua mãe estava se formando, a sua mãe já tinha os óvulos. Então, as sensações da sua mãe geradas no ventre da sua avó, não é isso? Sim. Ah, isso Tem uma linha que tem que buscar até um pouco mais. Exatamente. E isso Esse vai familiar, influenciando até mesmo nos próprios padrões. Então, por exemplo, padrões de pessoas que não... tem padrões de não se tornarem pessoas bem-sucedidas. Sim. Entende? Enfim, entre outras coisas que vai se criando padrões. Padrões de relacionamento. Quando a mulher fala assim, eu tenho dedo podre, só arrumo um cara ruim. É um padrão que muitas vezes elas acabam tendo, de elas se punirem, eu não mereço um cara legal. Então as escolhas dela, por exemplo, tem 10 caras, tem 9 bons e um ruim. Ela vai olhar para quem? Pro ruim. A sorte é que eu escolhi um bom, né? O meu marido sempre me acompanha. A gente fala que é der marido. O der marido. Der marido. Tem o seu A der gente marido. tem der marido, né? Então, tudo bem aí? Alguma pergunta pro Júnior? Aproveita, pergunta aí. Não, que ele falou do ressignificar, mas como é que você faz? Como que você ressignifica alguma coisa? Entendi. Boa pergunta. Veja só. O nosso consciente, ele tem a capacidade de armazenar por segundo 12 informações por segundo no máximo. 12 por segundo. No máximo. Então, assim, já estamos aqui conversando, nós estamos aqui processando, porque temos separados, que é o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então, o consciente é a parte ativa do cérebro pensante, temos o inconsciente, que é a parte ativa do cérebro não pensante, e o subconsciente é onde que ele armazena tudo. Só que o subconsciente fala assim, não confia nesse cara não, ele é muito metido, ele acha que ele pode tudo, que ele pensa, mas que ele aceite armazenar, o subconsciente ele também faz um armazenamento independente. E é ele que decide qual deles fica como padrão. O subconsciente ele armazena 100 mil informações por segundo. 100 Absurdo, mil, né? 100 mil. Então é por isso que muitas vezes é um pouco injusto, né? Porque às vezes fica gravado dentro de nós coisas que não tem sentido. Então quando a gente faz a hipnose, o que fica gravado dentro de nós? A cena e a emoção. Correto? Então a cena não tem como mudar. Mas a emoção nós conseguimos ressignificar. Então, quando a gente faz a ressignificação da emoção, a gente resolve, por exemplo, com criança, que às vezes eu faço bastante. Então, como lá não tem lógica, então às vezes, vamos supor, você apanhava muito do pai. Então tá lá assim, naquela cena que ele tá apanhando, olha, quem que você quer proteger? Eu quero que o Homem de Ferro venha me proteger. Olha que a gente chama o Homem de Ferro ali. Aí ele fala assim, Homem de Ferro, meu pai é mais forte que o Homem de Ferro. só. Então eu vou chamar o Hulk. Aí vem, e aí naquele momento, aquela sensação de solução, né? Você retira aquela emoção ruim e você coloca ali uma emoção que seja favorável àquela pessoa. E aí onde a gente consegue resolver. Walk through life.